Bradesco anuncia o pagamento de JCP no valor de 2,3 bilhões de reais. O Bradesco anuncia o pagamento de JCP no valor de 2,3 bilhões de reais. Veja quem tem direito, valores por ação e datas importantes. O Bradesco, BBDC4, anunciou o pagamento de JCP intermediários no valor de 2,3 bilhões de reais, reforçando seu compromisso com a remuneração de seus acionistas. A decisão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada nesta quinta-feira, 20 de março de 2025. Detalhes do pagamento de JCP pelo Bradesco. O pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, será distribuído da seguinte forma: reais 0,207112492 por ação ordinária. Reais 0,2278233742 por ação preferencial. Os acionistas que possuírem ações do Bradesco registradas até 31 de março de 2025 terão direito ao recebimento do JCP. A partir de 1º de abril de 2025, os papéis serão negociados na forma ex-direitos. Quando o pagamento será realizado? Os acionistas elegíveis receberão os valores até 31 de outubro de 2025. O pagamento será efetuado com seguintes valores líquidos, após a retenção do imposto de renda na fonte de 15%. Reais 0,176045619 por ação ordinária. Reais 0,193650180 por ação preferencial. Impacto para os investidores. O anúncio do Bradesco sobre o pagamento de JCP reforça a estratégia do banco de manter uma política de distribuição de resultados atrativa. Para os investidores que buscam renda passiva, essa distribuição representa uma oportunidade de retorno financeiro adicional. Além disso, os JCP são uma alternativa eficiente para as empresas remunerarem seus acionistas, pois oferecem vantagens tributárias em relação aos dividendos. Bradesco anuncia o pagamento de JCP. A decisão do Bradesco de anunciar o pagamento de JCP segue a tendência de grandes bancos brasileiros em distribuir resultados aos seus acionistas. Os investidores que desejam garantir esse benefício devem ficar atentos à database de 31 de março de 2025 para garantir o direito ao recebimento. Bradespar, BRAP4, propõe pagamento de 350 milhões de reais em dividendos complementares. Siga o MT no WhatsApp. A Bradespar, BRAP4, companhia de investimentos que detém participação na Vale, anunciou nesta quinta-feira, 20, que seu conselho de administração, em reunião realizada no dia 19 de março de 2025, encaminhou a proposta de pagamento de dividendos complementares no valor de 350 milhões de reais. A proposta será discutida e votada nas Assembleias Gerais de 25 de abril. Caso seja aprovada, a distribuição beneficiará os acionistas que estiverem registrados até essa data, disse a companhia. O pagamento será realizado no dia 15 de maio de 2025, com valores de R$ 0,84 por ação ordinária e R$ 0,92 por ação preferencial. Esses dividendos não estarão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte. As ações da companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 28 de abril de 2025. Bradespar confirma a data para JCP. A Bradespar também confirmou que os juros sobre o capital próprio, JCP, declarados em 16 de dezembro de 2024, no montante de 80 milhões de reais, também serão pagos em 15 de maio de 2025. Com isso, de acordo com a companhia, a distribuição total aos acionistas referente ao exercício de 2024 será de 912 milhões de reais. Já foram pagos 140 milhões de reais em dividendos em 15 de maio de 2024 e 342 milhões de reais em JCP em 21 de novembro de 2024, totalizando 482 milhões de reais. Finanças pessoais. Ainda serão pagos 80 milhões de reais em JCP e 350 milhões de reais em dividendos complementares em 15 de maio de 2025, somando mais 430 milhões de reais, disse. Lucro da Cyrela, CYRE3, dobra na comparação anual e chega a 497 milhões de reais. No acumulado de 2024, a incorporadora obteve lucro líquido de $1,649 bilhão, alta de 75% ante 2020. A Cyrela Brasil Riwat, CYRE3, apresentou lucro líquido de 497 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, aumento de 100% em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com o balanço publicado há pouco. No acumulado de 2024, a incorporadora obteve lucro líquido de $1,649 bilhão, alta de 75% ante 2023. Do setor. O aumento do lucro da Cyrela está relacionado à expansão dos lançamentos e das vendas no acumulado dos últimos trimestres, com o incremento da receita. A receita líquida da Cyrela totalizou 2,506 bilhões de reais no quarto trimestre, crescimento de 47% na mesma base de comparação. No ano, a receita alcançou 7,966 bilhões de reais, aumento de 27%. Investimentos. No trimestre, a margem bruta caiu 1,8 ponto percentual, para 31,9%. A margem bruta ajustada, excluindo os juros apropriados no custo, teve baixa de 2,1 pp, indo a 33,4%. Segundo a companhia, a queda se deve à apuração dos resultados de empreendimentos com margem menor no trimestre. Já a margem líquida cresceu 5,3 pp, para 19,8%.
As despesas comerciais atingiram 188 milhões de reais, expansão de 7%, enquanto as despesas gerais e administrativas foram de 120 milhões de reais, alta de 23%. As despesas com indenizações foram de 10 milhões de reais, recuo de 61%. O resultado financeiro da Cyrela, saldo entre receitas e despesas financeiras, gerou uma receita de 17 milhões de reais, que foi 51% menor. A Cyrela reportou geração de caixa de 61 milhões de reais. A dívida líquida ajustada no fim do trimestre era de 985 milhões de reais, um aumento de 13% em um ano. Publicidade. No trimestre, a Cyrela escriturou 15 novos terrenos, dos quais 12 na cidade de São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. O valor geral de vendas, VGV, potencial nesses terrenos é de 7,2 bilhões de reais, 90% da companhia. Em sua apresentação de resultados, a direção da Cyrela afirmou que atingiu marcas históricas em 2024 em termos operacionais e financeiros. Apesar de um cenário macroeconômico desfavorável, marcado por deterioração das expectativas e nos preços dos ativos no segundo semestre, a companhia apresentou crescimento nos lançamentos, resiliência nas vendas e nas margens, além de geração de caixa, descreveu a administração. A Cyrela ponderou que o mercado pode mudar rapidamente, de modo que manterá o foco em produtos diferenciados, tomando decisões de lançamento com base no desempenho de cada projeto. CEMIG, CMIG 4, pagará 541 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Siga o O investidor que quiser ter direito ao pagamento, terá até o dia 25 de março para comprar o papel. Imagem, divulgação. A CEMIG, CMIG 4, pagará 541 milhões de reais em juros sobre o capital próprio, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, 20. Segundo o comunicado, o valor por ação será de R$ 0,18, a ser pago em duas parcelas, sendo a primeira até 30 de junho de 2026 e a segunda até 30 de dezembro de 2026. O investidor que quiser ter direito ao pagamento terá até o dia 25 de março para comprar o papel. A partir de 26, a ação passará a ser negociada ex-JCPS. CEMIG é venda para JP. Entre os pontos que o JP Morgan elenca no caso da CEMIG, é que a empresa, que foi um destaque de dividendos no ano passado, pode ter redução no pagamento. Em 2024, a elétrica mineira depositou 113% mais, a R$ 1,92 por ação. Estimamos rendimentos em declínio após os rendimentos de 2 dígitos e o forte desempenho das ações, alta de 52,4% em 2024. Nos cálculos dos analistas, a CEMIG pode ver o seu retorno quase cair pela metade, passando de 10% em 2025 para 6,5%. Vemos a gestão de passivos como um risco de alta para os rendimentos, mas não o suficiente para justificar uma visão mais otimista. Além disso, o JP diz que mudanças recentes no cenário político de MG levantam preocupações sobre a coordenação política necessária para a privatização da CEMIG, que seria gatilho para a ação subir. O tarnarão da BRF é conjuntural? O CEO jura que não. 21 de março de 2025. Assim que assumiu como CEO da BRF no fim de 2022, Miguel Gularte criou uma rotina com os 80 principais executivos da dona das marcas Sadia e Perdigão. Todas as segundas-feiras pela manhã, por volta das 8 horas, eles se sentam em frente a um painel que mostra todos os detalhes das 44 plantas industriais da empresa espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. É nesse momento que a diretoria da BRF enxerga quais unidades estão sendo mais eficientes e entende os motivos por trás disso, e quais boas práticas podem ser replicadas em outras plantas. O futuro da BRF é decidido todas as segundas-feiras, bem cedo, Gularte disse ao Brasil Journal. É uma virada de estratégia em relação às gestões anteriores, que, para Gularte, focaram muito no top line sem dar tanta atenção à operação. Na gestão de Lorival Luz, o ambicioso plano Visão 2030 pretendia fazer a empresa chegar aos 100 bilhões de reais de faturamento até o fim da década. Hoje a BRF fatura 61 bilhões reais. Aquele plano ficou no passado, assim como os guidances, que Gularte parou de fornecer ao mercado. Mesmo assim, a BRF voltou aos tempos de bonança, o que muitos acreditavam ser difícil de acontecer depois da empresa ter 7 COR nos últimos 10 anos. A empresa, responsável por exportar 1 em cada 4 frangos no Brasil, viu sua receita líquida subir 14,5% em 2024. Ao mesmo tempo, reverteu um prejuízo de 1,8 bilhões de reais para um lucro de 3,7 bilhões de reais. O EBITDA ajustado, por sua vez, mais que dobrou, de 4,7 bilhões de reais 10,5 bilhões de reais, enquanto a alavancagem caiu de 2x para 0,8x em um ano. A companhia viu sua ação valorizar 89% no ano passado, uma das maiores altas do Ibovespa. Mas desde o início do ano, o mercado voltou a ter dúvidas. O cenário macro desafiador e dúvidas sobre a real efetividade do tarnarão de Gularte estão levando o mercado a punir a ação, a terceira maior queda do Ibovespa em 2025, atrás apenas da Brava Energia e da Natura &Co, que teve um crash semana passada.
Há muitas dúvidas no mercado em relação à recuperação da BRF, se é algo conjuntural, ajudada pelo superciclo do frango, ou se realmente foi algo estrutural da porta para dentro, disse um analista que acompanha o papel. A BRF ainda sofre pela imagem do passado. Goulart, obviamente, discorda dessa visão. Num cenário bom, uma empresa eficiente performa melhor. Num cenário ruim, ela sofre menos, disse. Com o foco redobrado na operação, a empresa vem medindo todos os indicadores possíveis dentro de suas operações. Mas não basta medir, precisa garantir que os números são confiáveis, disse o CFO Fábio Mariano. Por isso, criamos uma auditoria interna para validar cada ganho de performance. Logo nas primeiras semanas da gestão de Goulart, os executivos fizeram um pacto dentro da empresa, capturar bilhões de reais em eficiência com melhores práticas. A BRF não divulga o número exato. Os executivos começaram então a fazer a lição de casa. Um dos pontos a melhorar era a ineficiência no transporte dos produtos da planta para os portos. Antes a BRF carregava os produtos da planta para um depósito, depois para outro, e depois para o porto. Agora carregamos direto da fábrica para o container, e do container para o navio, disse Goulart. Resultado, o percentual de produtos carregados direto da fábrica para o container de exportação subiu de 34% para 90%. Além disso, a empresa passou a trabalhar melhor seu estoque. Se antes a BRF tinha cerca de 60 mil toneladas de produtos estocados sem venda, hoje trabalha com 8 mil toneladas. A dona da Sadia e da Perdigão também passou a trabalhar na redução de perdas medida pelo FIFO, Fast in Fast Out, que caiu de 8% para 0,9% em um ano. Isso significa que chegava um ponto em que a BRF precisava dar descontos de até 70% em certos produtos para conseguir vendê-los, e hoje o índice está abaixo de 1%, disse Mariano. A empresa também fez diversas melhorias nos processos industriais e atuou nos mínimos detalhes. Os executivos das fábricas perceberam, por exemplo, que se regulassem melhor uma máquina de desossar, seria possível recuperar 10 gramas a mais de carne em cada frango. Isso parece pouco, mas no fim do ano significa milhões, disse Goulart. Resultado, a empresa não só conseguiu bater o plano inicial de geração de caixa, como superou em quase 20% em 2023 e outros 18% em 2024. Para completar, a empresa apresentou fortes reduções nos custos de produção, na mortalidade dos animais e apresentou crescimento no rendimento in natura. Nós conseguimos uma fábrica nova sem investir R$1. Como? Melhorando a eficiência Fabro. Isso nos permitiu crescer sem precisar gastar bilhões em novas unidades, disse Mariano. Mesmo assim, o mercado está de olho em um possível fim do superciclo do frango, e ninguém quer estar comprado em fim de superciclo, disse outro analista. Os executivos não veem um desequilíbrio entre demanda e oferta, e Goulart define o momento como saudável. Mas, segundo eles, um dos pontos que a BRF trabalhou nesses últimos anos foi na diversificação de mercados. Por isso, nos últimos 2 anos, a empresa habilitou 175 novos destinos para exportação a partir das suas fábricas. Isso não quer dizer que a empresa está exportando para 175 novos países, mas que o mesmo país pode aceitar produtos de diferentes plantas da BRF. Isso significa que, se o mercado A, B ou C piorar, nós temos mais de 170 mercados para escolher, disse Goulart. Outra preocupação do mercado é com o preço do milho, que é usado na alimentação dos frangos e chega, juntamente com a soja, a representar de 35% a 40% do custo de produção da BRF. O aumento na demanda pelo grão, além de estoques reduzidos, fizeram a saca do milho disparar 40% em 12 meses. Mariano disse que, para se proteger, a BRF criou um processo próprio para saber o impacto dos insumos em seus custos. Enviou pessoas para as lavouras nos Estados Unidos, Argentina e Brasil para verificar o desenvolvimento das safras. Por isso, ele acha a BRF mais preparada que os concorrentes para enfrentar esse momento. Nós temos tido uma performance muito boa na área de grãos porque nosso modelo preditivo é extremamente acurado, disse Mariano. Para este ano e o próximo, Goulart admite que está à procura de oportunidades de M&A após a empresa conseguir diminuir a alavancagem. No fim do ano passado, a BRF comprou 26% da Dolha Poultry Company, uma das maiores fabricantes de frango da Arábia Saudita, por quase 85 milhões de dólares. Goulart disse que a empresa está pesquisando novos mercados e deu como exemplo a compra de 50% da Geoprime, uma fabricante de gelatina e colágeno localizada em Ibiporã, PR, por 312,5 milhões de reais. É um setor que paga mais pelo produto, com uma demanda global crescente e menos volatilidade do que o mercado tradicional de proteínas, disse. Mas sobre a entrada em novas proteínas, como a JBS fez com a mantiqueira, o CEO desconversa. Estamos sempre de olho em novas oportunidades, disse. B3SA3, pagará 327,5 milhões de reais em juros sobre o capital próprio. Veja quem recebe. Siga o M. A B3 irá distribuir proventos aos seus acionistas na forma de juros sobre o capital próprio, imagem e estoque ao O Conselho de Administração da B3SA3, aprovou o pagamento de 327,5 milhões de reais em juros sobre o capital próprio, JCP, aos acionistas da companhia, equivalentes ao valor bruto de reais 0,06257740 por ação, mostra documento enviado ao mercado na quinta-feira, 20.
Sobre o pagamento de JCP, a incidência de 15% de imposto de renda retido na fonte. Dessa forma, o valor bruto por ação é de R$ 0,05319,079, considerando o número de ações em circulação em 5 de março de 2025. No caso daqueles isentos, é preciso comprovar o direito. E mais. Conforme informou a B3, os valores por ação são estimativas e podem mudar devido à venda de ações em tesouraria ou aquisição de ações dentro do programa de recompra. Farão jus aos juros sobre o capital próprio anunciado aqueles com posição acionária à companhia em 25 de março de 2025. O pagamento ocorrerá em 7 de abril. A negociação das ações será ex-JCP a partir do dia 26 de março de 2020. Margem equatorial. Silveira quer que IBAMA libere estudos ainda no primeiro semestre deste ano. Petrobras, Petróleo 3, Petróleo 4, mantém planos de investir mais de 3 bilhões de dólares na margem equatorial até o ano de 2028, com a previsão de uma perfuração de 16 poços na região. Reproduco. O ministro de Minas e Energia, MME, Alexandre Silveira, PSDMG, estabeleceu um prazo para que o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, libere os estudos de viabilidade para exploração de petróleo na margem equatorial, área que se estende do Amapá, AP, ao Rio Grande do Norte, RN. De acordo com o que Silveira reportou a Igor Gadelha, colunista do site Metrópolis, existe expectativa que a aprovação vai ocorrer até o mês de junho de 2025. A ideia é que a gente consiga aprovar os estudos ainda no primeiro semestre, declarou o ministro. A Petrobras, Petróleo 3, Petróleo 4, mantém planos de investir mais de 3 bilhões de dólares na margem equatorial até o ano de 2028, com a previsão de uma perfuração de 16 poços na região. Notícias relacionadas. O tema gera divergências dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e provoca críticas de ambientalistas. Alexandre Silveira chegou a dizer que o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, PSBSP, está receoso e não tem coragem de autorizar os estudos. 5 dicas de investimento para jovens estudantes, segundo Armínio Fraga. O ex-presidente do Banco Central sugeriu diversificar os investimentos, buscar aplicações simples e planejamento para a aposentadoria, entre outras dicas. Ele alertou, no entanto, que não iria aconselhar investir em uma ação específica, por ser um perigo. Por Lucian Carneiro. Valor. Cerca de 200 jovens estudantes de graduação em matemática do Rio tiveram a chance que milhões de investidores no Brasil invejariam. Ouvir dicas de investimentos do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. O economista, que fundou e é presidente do Conselho de Administração da Gava Investimentos, com 17 bilhões de reais em ativos sob gestão, participou nesta semana da aula magna da segunda turma de graduação em Matemática da Tecnologia e da Inovação, no Impatec, no Rio. Depois de uma palestra com o tema Por que não aprendemos? 43 anos de colapso do crescimento, Armínio foi questionado por um dos alunos sobre quais seriam seus conselhos para montar uma carteira de investimentos hoje. Leia também. Tabela do imposto de renda que vale para a declaração de 2000. Depois de risos da plateia, o ex-presidente do BC deu suas recomendações mesmo sabendo que a maioria não tem um centavo para investir neste momento, como brincou. Armínio Fraga sugeriu diversificar os investimentos, buscar aplicações simples e planejamento para a aposentadoria, entre outras dicas. Ele alertou, no entanto, que não iria aconselhar investir em uma ação específica, por ser um perigo. Confira, a seguir, 5 dicas de investimentos do economista para jovens estudantes. 1. Diversificaco. A primeira recomendação do ex-presidente do Banco Central foi para diversificar os investimentos. Diversificar é sempre bom, disse. 2. Fugir de produtos financeiros complicados. A opção por aplicações financeiras simples é a melhor em qualquer momento. Deve-se fugir de tudo quanto é produto complicado que o corretor vai mostrar. Quando ele falar tem um produto estruturado, cai fora, vá para coisa bem simples, afirmou. O economista citou, inclusive, o interesse específico dos estudantes que participaram da aula magna, que cursam matemática. Fujam do complexo. Aquilo que vocês gostam de fazer, que é resolver um problema complexo, a galera das finanças usa para o mal, de certa forma, disse. 3. Investir em bolsa. O investimento em ações foi recomendado aos estudantes, por causa do perfil jovem em perspectiva de um horizonte de longo prazo. Quem é jovem deve investir na bolsa, porque a bolsa em tese, e tem base científica, oferece um prêmio para quem compra ações. 4. Planejamento para a vida financeira. Armínio recomendou que os estudantes planejem suas vidas financeiras, uma iniciativa que reconhece que nem toda a população brasileira pode seguir. As pessoas devem poupar, elas têm que planejar suas vidas. Só que os 2/3 mais pobres da população não conseguem e vão contar com uma aposentadoria. O que a gente pode fazer por eles é arrumar a economia para a economia crescer, para ter mais dinheiro nas áreas social e econômica. 5. Investimento na casa própria, no momento adequado.
Embora alguns especialistas afirmem que a compra da casa própria nem sempre é o melhor investimento, o ex-presidente do Banco Central disse que este pode ser uma boa opção para os estudantes. Casa própria tende a ser um bom investimento também, em outro momento da vida. Em sua conversa com os estudantes do Empatec, Armínio Fraga citou a frágil situação fiscal brasileira, condenou as elevadas taxas de juros, em um contexto em que há descompasso com a política fiscal, e disse que o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não repete o desempenho de seus mandatos anteriores. O cenário global com a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos também é motivo de preocupação para Armínio, que vê em Trump um gerador de incerteza em um ambiente global já ruim. 9,5 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Siga o MT. Disse nesta quinta-feira, 20, que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição e pagamento de juros sobre o capital próprio, JSCP, referentes ao primeiro trimestre de 2025. O valor bruto total a ser distribuído é de 189,5 milhões de reais, correspondente a R$ 0,19 por ação, considerando o número total de 1 bilhão de ações ordinárias em circulação, já excluídas as ações em tesouraria. Veja também. Times. Os acionistas da companhia que possuírem ações até o dia 25 de março de 2025 terão direito ao recebimento dos JSCP. A partir de 26 de março de 2025, as ações da Lojas Renner serão negociadas na condição ex-JSCP. O pagamento será realizado a partir de 9 de abril de 2025, sem atualização monetária e sujeito à retenção do imposto de renda na fonte, IRRF, conforme a legislação vigente. Os valores serão pagos por meio do Banco Itaú, instituição depositária das ações da empresa. Os acionistas que já informaram seus dados bancários ao banco receberão o crédito de forma automática. Aqueles que não realizaram essa indicação receberão um aviso de pagamento e precisarão comparecer a uma agência do Banco Itaú para atualização cadastral e processamento do crédito, disse a companhia. A Lojas Renner solicita que acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas ao imposto de renda comprovem sua condição junto ao Banco Itaú até 28 de março de 2025, para evitar a retenção do imposto na fonte.